comemorações dos 100 anos de Maria Clara Machado, hoje teremos uma live com Ernesto Piccolo e Malu Mader, do elenco do meu longa documentário O Tablado e Maria Clara Machado. Agradeço a presença de todos e vamos começar com o trailer do filme e em seguida 2 pequenos trechos com a participação deles. Mãe, gente, existe? Tudo começou com o Tablado e com a Maria Clara. Eu vi aquela mulher, assim, espejitada, alegre, com olho azul, assim, já vinham combinando os dois juntos de formarem um grupo de teatro aqui no Rio. O Tablado é um monte de gente feliz fazendo o que gosta. Lá embaixo, encontrei aqui. Eu acho que foi assim que ela inventou o Tablado, brincando. Tem um gato aí! Não sei como é que esse pessoal daí gosta tanto de ser ator e atriz. Fui atriz, quer dizer, uma coisa que eu não sou, não era particularmente meu interesse, mas tanto que eu fui uma árvore, o Chapeuzinho Vermelho. Eu aprendi, inclusive, a varrer palco, coisa que eu faço muito bem. Eu varro palco como ninguém. Bem, muito bem. Quase todas. Bruxinha Ângela, você é um fracasso. Seu riso não era um riso de bruxa, e muito menos de feiticeira. Assim você não passará no exame. Obrigado, paciente, muito da vontade. Um gênio, né? Era como se fosse uma entidade. Era uma coisa completamente diferente. Ela abriu um mundo novo para mim. As duas vezes como o céu. As duas vezes como o mar. Mamãe, estou voando por aí. Não fiquem aflitos. Conheci Dona Ventanilha, chefe da brisa, que é muito delicada e amável. O vento é meu amigo e na cacunda dele tenho visto coisas lindas e praias enormes sem fim. E nuvens e mais nuvens. E bichos, cidades e terras secas. E tudo verdinho e florido. Não vou mais precisar de estudar para as aulas de Tia Adelaide, porque já aprendi tudo. As coisas mostradas, a gente aprende mais depressa e mais bonito. Até acho que já amo mesmo o nosso Brasil. As coisas longe ficam perto. O que era feio, a culpa era da Tia Adelaide que feiava tudo. Coitada, nunca andou na cacunda do vento. É por isso, também vamos fazer umas desordens por aí, mas é para variar da vida de todo dia. Depois eu volto. O vento perguntou se eu queria virar brisa do mar. Estou pensando ainda, eu gosto muito de mar. Mas acho que preciso ser eu, apesar de tudo. A gente se acostuma tanto a ser gente que não quer mais largar de ser. Acho que é isso que está me botando na dúvida. Não precisa ficar aflita, mãe. O vento é bom elemento e manda lembranças. Estamos agora bem no meio do Brasil. A cachoeira do Iguaçu é um bocado bárbaro. Beijos, Maria. Mãe, acorde aqui. A menina está jogando o mar todo pelos olhos. Ai, que lindo será, mamãe. Também quero. Penatipá vai voltar, meu Deus do céu! Ele quer roubar um tesouro do vovô fantasma e me levar para o mar. Para pegar, não é? Não. Só o tio Gerindo pode ajudar a salvar a menina. Tio Gerindo? Tio Gerindinho? Se você ajudar a salvar a menina, a mamãe diz que faz 1000 pastéis de vento para você. O cachorro. Vamos pegar aí, mãe. Aqui, o capitão Pera de Pau é o pior bandido do mundo. Conheço muito bem aquele ladrão de sartinhos. Roubou todos os peixes do Mar Morto e agora quer um tesouro. Hein? O que ele vai ver? Isso! Vamos chamar o primeiro batalhão de marinheiros fantasmas. Temos um servicinho para o nosso capitão Bonança. Precisamos recuperar a meta do grande capitão Bonança. Vamos dar um jeito naquele ladrão de sardinhas. Um marinheiro de banheiro. Vamos! Fantasmas ao mar! Bem, agora daremos início ao bate-papo. Fique à vontade para falar o que desejarem. Os dois são ex-alunos do Teatro Tablado. O Neco já faz alguns anos também é professor do Tablado.
Então, a ideia é que seja algo bem espontâneo, falem um pouco como tudo isso começou, histórias que se passaram dentro do tablado, histórias com a Maria Clara, né? A palavra está com vocês. Eu tive a sorte de fazer o Pluft no musical, que era Lucélia Santos fazendo, Guilherme Caram fazendo Perna de Pau, Bebel Gilberto... Eu vi. Era uma turma, Pedro Paulo Rangel, tio Gerúndio, Cláudio Gimenez, a mãe. Era um elenco maravilhoso, assim, a gente fez um tempão lá, Antônio Pedro dirigia. O tablado, Manu, tablado, graças a Deus, entrou na minha vida com 12 anos. Eu tive uma infância bem conturbada, assim, pais separados, eu tinha 4, minha mãe sofreu um acidente muito sério quando eu tinha 9. A minha vida foi meio confusa, assim, até então. E quando eu entrei no tablado, sabe, que a Araci dava aula, tinham 20 meninas e um menino. Aí a Araci perguntou, você não quer subir? Eu fui com a Branca Camargo, uma amiga minha do São Vicente. E aí eu falei, quero. Eu subi. E assim, a minha vida, a partir daquele momento e da convivência com aquelas pessoas, a minha vida ficou colorida, assim, como se tivesse um estímulo, assim. Até então eu comprava tudo para judô, fazia uma semana, não conseguia. Tudo para pescaria, passava uma semana, não ficava. Tudo na minha vida eu era interrompido, meu pai brigava. Não é possível que você não escolha uma coisa e faça até o final. Ele brigava muito, ele me cobrava. E quando eu entrei para o teatro, eles achavam que era uma coisa de jovem, de adolescente. E aí foi passando 12, 13, 14, 15. Vamos para a Disney. Todo mundo ia, eu não ia porque estava fazendo infantil. 14. E aí foi abrindo mão de tudo, entendeu? E fazendo lá. Com 12 anos eu fiz a peça da Araci. Com 14 anos o Damião me convidou para fazer a Visita da Velha Senhora. Eu tinha 15, fazia com Chiquinho Dias, era o elenco mais velho, Bernardo Jablonski, eram grandes atores. Eu achava, imagina, eu era menino, eles já eram quase adultos, né? Aí depois a Clara, eu tinha medo de passar perto da Clara, porque ela me dava uma sensação muito forte. Era uma entidade, eu tinha medo, então você saia correndo. Aí no dia do intérprete, cara, assim, ela veio falar comigo. Passaram-se uns anos, eu sempre fugia, saia correndo. Ela me convidou para fazer o Cavalinho Azul, eu tinha 15 anos. E aí pronto, aí eu entrei no tablado e é esse negócio que André, aprendi tudo, aprendi a pregar botão, varrer, fazer bainha, pintar parede, mexer em fio, fazer tudo. A gente vai, né? A gente vai por esse amor e querer que a coisa aconteça. A gente vai chegando perto da estreia, não tem, a gente vira a noite costurando, pedindo pano para amigo, e aquilo virou a nossa labuta e a nossa alegria, né, Malu? Você entrou para lá com quantos anos? Bom, a Malu, para quem não sabe, a Malu era amiga da minha irmã e das minhas primas, de uma escola que eles estudavam. E a gente sempre conviveu, elas eram amigas muito, ficavam juntas e tal. E a gente se via lá na casa da tia Amélia, né, Malu? Você novinha. Eu fiquei pensando hoje, quando estava agora quase chegando na hora, eu falei, pô, preciso pensar aqui alguma coisa, porque depois eu falo, pô, eu devia ter falado aquilo, devia ter falado isso. Mas, ou seja, eu fiquei pensando muito numa coisa que, assim, muita gente fala, que eu acho que é do Nietzsche, que é assim, a coisa dos encontros positivos na vida, né? E, de fato, eu sou atriz profissional por tua causa, com certeza, te juro, com certeza, assim, porque foram 3 coisas muito determinantes que aconteceram na minha vida nesse momento em que eu nem estava buscando profissão ainda, estava longe desse momento, mas eu sempre quis muito ser atriz e não sabia que era possível, então, porque não tinha artistas na minha casa. Então, talvez isso passasse na hora ali de faculdade, talvez isso ficasse para trás, sabe? E aí, teve um dia que eu fui numa festa da Mônica, tua prima. A Mônica é uma prima do Neco, prima também da minha cunhada, ex-cunhada Maísa, que foi casada com meu irmão. Anos e anos. Maísa é minha prima irmã também, a mãe dela é irmã da minha mãe, e a gente veio se juntar. É da mesma família, um pouco, eu e o Neco, assim, um pouco não, bastante. Mas essa época ainda não, eu não conhecia o Neco. E aí, porque fui numa festa da Mônica, que já faleceu, uma amiga querida, uma menina linda, maravilhosa. Fui no aniversário dela, na casa da tia Amélia, mãe dela, dos pais e tal, uma casa linda em São Conrado.
uma festa deliciosa, mas, para mim, o que ficou da festa depois que eu fui embora foi que eu te encontrei, porque você fez um teatro na festa, você improvisou ali alguma brincadeira com teatro. Quando você improvisou uma brincadeira com teatro, eu me liguei assim muito, achei, porra, que cara legal, que bom ter vindo nessa festa, ter encontrado essa pessoa, ter participado dessa maluquice aqui e tal. Fui para casa. Pouco tempo depois, a Maísa, minha cunhada, que estava na época namorando meu irmão, por sensibilidade dela, por sacar o meu jeito, por talvez perceber um certo anseio nesse sentido, falou: "Ó, Malu, tá estreando uma peça hoje do meu primo. Você quer ir comigo na estreia?" Eu, claro que eu quero ir na estreia, vamos lá. Era o Capitães da Areia, a estreia do Capitães da Areia no Teatro dos Quatro, e o Neco trabalhava na peça. Quando eu vi, não, realmente foi uma epifania, foi um negócio muito forte na minha vida aquilo. Primeiro que a peça era maravilhosa, maravilhosa. O Damião, dizendo aqui para quem não sabe, eu acho que todo mundo que está aqui nessa live sabe um pouco do tablado, mas, por acaso, se não souberem, Damião foi meu professor, deve ter sido professor e diretor do Neco, Carlos Wilson, e ele era excelente adaptador. Excelente. Ele pegava um livro, o livro virava peça, assim, plum, virou. Sabia o que cortar, o que deixar, e o Capitães era um acontecimento, era forte, ele botou capoeira em cena, era um negócio realmente que pegou, assim, para mim. Pegou porque também eu vi que era possível. Quando eu falei, ué, o Neco está fazendo essa peça. Cheio de adolescente aqui, gente que eu acho que poderia ser eu. Então eu posso também, porra. Aí fiquei atrás do Damião, falei para minha mãe que queria, já ficou todo mundo doido. Ah, teatro, tem certeza? Não sei o quê. Quero porque quero. E quando você tem muita certeza de uma coisa que você quer muito, você convence todo mundo. Pode ser o pai mais... Por isso, quando alguém vem, ai, meu pai se opôs, ou minha mãe não quer, vai. Então você que tá convencendo pouco, porque quando a gente quer mesmo, o pai, se é um pai amoroso e uma mãe amorosa que gosta de você, a não ser que seja uma megera, um pai monstro. Mas se for uma pessoa que, mesmo que careta ou que tem alguma dificuldade de se abrir para a novidade, se você falar, olha, não tem papo, eu vou. Tchau, a menina e o vento, eu vou voar por aí, ó. E fui. E aí, quando eu fui, logo depois, eu também vi uma peça com você que me marcou demais, 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 que era a Nossa Cidade, que você fazia também o narrador. Exatamente. Com o André Beltrão, Maurício Matar, era um elenco bom também. Não, você misturou já, eu faço isso também. Era Drica e Maurício. A Andréia fez a primeira montagem. Com o que eu fazia o narrador. Essa primeira montagem eu fazia o narrador. Então segunda... eu misturei? Eu não vi com a Andréia. Eu não vi com a Andréia. Será que no dia que... Né, acho que você não... Você não fez com o Maurício e com a Drica? Eu fiz com uma... só se eu fiz um pouco. Eu não lembro, Malu, foi em 80. Eu te vi fazendo na... Então eu misturei na minha cabeça. Pode ser. A gente vai misturando coisa que conta com coisa que a gente viu. O fato é que foi definitivo. Fui para o tablado e aí virou. Quando eu entrei no tablado, eu me conectei de novo comigo mesma, coisa que me acontecia muito na casa da minha avó, que era que nem a casa da minha avó, só o essencial, só o que importa, só a simplicidade, só a imaginação, os afetos, essa coisa de montar as peças, e a Clara ali. Eu também tinha isso. Quando ela passava, a Clara, a mãe, a mestra morta, né? E era demais. Era demais. Então foi definitivo você na minha vida, querido. O tablado, você que me levou para o tablado. Nossa, que orgulho, Malu, que bem que eu fiz para a arte, porque você, eu acho incrível, adorável, uma pessoa essencial, boa atriz, dedicada, criativa, inquieta, né, Malu? Você vai para tudo também. Tudo de você e muito mais, muito mais. Aí você foi fazer a peça lá com o Damião, você já entrou e já fez os 12 trabalhos de Hércules, que aí o Denis foi te assistir. Fiquei um ano fazendo aula, no final do ano a gente montou os 12 trabalhos, era montagem de final de ano, para os pais irem assistir só. Nessa, era montagem de final de ano. Vamos mostrar a peça aí para os pais, o que a gente aprendeu aqui. E aí, assim como o Capitães, rolou. Começou a todo mundo, faz mais e não sei o quê. E eu fiz também aula com a Luíse Cardoso. Maravilhosa. Que é minha colega também em outros trabalhos.
Mas ali eu fiquei tendo aula com o Damião e gostei tanto de fazer aula que eu falava, eu quero vir mais um dia aqui, mas eu sofria muito. Às vezes eu saía chateada, triste, aula de teatro tem isso, né? Você se expõe, às vezes o professor, não ficou muito bom, eu quero voltar logo para mostrar que eu agora aprendi que na próxima eu vou fazer melhor. E aí, então, eu acho que, digamos, a aula com ele era terça, eu queria, logo hoje tem outra aula com a Luísa, quinta. Me lembro de fazendo uns exercícios com a Luísa. A Luísa era braba também, a Luísa não era assim, aquela professora paternalista, não, braba que nem o Damião, mas o Damião era mais brabo ainda. Mas eu amava, eu por mim ficava lá, depois que eu descobri o tablado, eu queria me internar ali, não sair dali nunca mais. Eu falei, enfim, descobri também a vida, que nem você, ficou tudo colorido. Descobri que tinha gente de todo lugar, que não era aquela coisa no balé, todo mundo de elite, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo... Ali vinha uma senhora velhinha que fazia minha avó nos 12 trabalhos, da Narizinho. Tinha o cara que vinha da Ilha do Governador, o Galvão, meu querido Galvão. Galvão, querido, que sacanagem, Que doença horrível essa. Horrível. E tinha alguém que vinha de outro estado para fazer teatro lá. Tinha uma mulher separada, 2 mulheres separadas, e eu começando a namorar, primeiro namoro, primeira... Tinha de tudo o tempo todo, todos os jeitos de ser e de estar no mundo. Então, foi incrível, assim, foi maravilhoso. E aí, no tablado, nos finais de anos, como eu sempre tinha a apresentação dos professores, né? E como a Malu, eu fazia 4 aulas por ano. Então, eu ficava, final de ano, eu ensaiava lá 24 horas quase. Dormia meia hora, 1 hora, eu morava na Barra. Foi assim. Mas nas apresentações, sempre iam os pais dos colegas, iam pessoas de fora. E o Damião, com o Capitães da Areia, já pegou um público que estava em busca de novos rostinhos, né? Porque tinha Capitães da Areia, Maurício Matar, Roberto Batalin, tinha uma galera toda que estourou em novela, depois foi fazer trabalhos, né? A maioria. E aí depois, na nossa cidade, quando a gente fez a primeira montagem, antes do Capitães da Areia, foi antes, Maru, nossa cidade. A minha plateia, eu era o narrador, e o Damião me botava de mestre de cerimônias falando para a plateia, e a plateia era assim, Janete Cléry Dias Gomes, Daniel Filho, você ia olhando para o lado, que eram os filhos que estavam fazendo também, e os pais e os convidados dos pais. Então, era uma plateia super VIP. Aí, no final, a Janete me convidou para fazer o Jogo da Vida. Eu tinha 18 anos, foi quando eu entrei para a televisão. Aí, depois da minha segunda novela, foi com você, Malu. E foi a mesma história comigo. Eu estava fazendo os 12 trabalhos e eu fazia junto com a Carla Daniel. O Daniel Filho foi assistir a filha, a Carla Daniel fazendo a peça, e levou o Denis Carvalho, que estava procurando a filha mais nova das 3 irmãs ali, das 3 filhas do Francisco Coco e da Diniz Fati, que eram Fernandinha Torres, Julinha Lemetz, e faltava a mais nova. Aí, quando ele foi ver a peça, no final ele me convidou também. Aí eu falei, sem teste, sem nada, que a gente ouvia falar, né, desses diretores da Globo. Ele falou, não, mas eu já te vi no teatro. Eu falei, então tá bom, então vou lá amanhã. E aí foi aquela novela que a gente fez junto. Foi uma coincidência muito feliz. Com a Julinha também, com a Fernandinha. A Fernandinha já tinha trabalhado. Eram meus ídolos máximos da vida. Nossa, como eu pirava com eles. Era muito legal. E aquela novela teve uma... Leila Porrata, Cláudia Gimenez. Nossa, René de Vilmon. Era uma galera mesmo. Quem mais? Valmor Chagas. Cara, Rosa Maria Moutinho. Não era sua mãe? Era minha mãe. Rosa Maria foi minha mãe em 4 novelas, Malu. Gente, não tem umas pessoas que parece que é uma coisa assim, né? Ela foi em Jogo da Vida, Eu Prometo, Cananga do Japão e Pantanal. Ela já é minha mãe, né? Todas as novelas na mão. Achavam que tinha a ver, né? E aí escalavam sempre. Acontece muito isso, né? Vai na mesma ali com a gente, né? Mas, Malu, o tablado, assim, a sua relação com a Maria Clara Machado foi rápida, mas ela era muito intensa com a gente, né? Foi rápida. Infelizmente, tive poucas aulas com ela. Eu me lembro muito que no dia que nasceu minha primeira sobrinha, Fernanda, minha filhada, me pediram para substituir a Teresa Piffer na peça, porque ela tinha, no papel dela, né? Que ela tinha machucado a perna, alguma coisa assim. Eu fiquei muito nervosa
não sabia se dava atenção para o nascimento da minha sobrinha, e daí eu fiquei a fim de cumprir aquela coisa né, vou substituir, porque eu coringava, eu fazia um papel, então dava para entrar no papel dela também. Aí a Clara foi meio me ajudar ali, me preparar para essa coisa que é o terror de todo ator, né, que é substituir alguém ou fazer uma peça sem ensaiar, né, o papel, né? Fica achando que é uma merda e tal. E aí ela foi lá me acalmar, e eu devo ter feito 1 ou 2 aulas com ela só, mas ela sempre passava, eu tentava de alguma forma, né, em algum momento, quase que pedir a bênção, né, assim. E ela me dava. Você sabe que eu tive sorte, porque como eu era muito pequeno, assim, ela ficou meio aquela coisa do menino, da criança, que vai crescendo, tal, e foi fazer a primeira peça. Fiquei muito emocionado. Eu era aquela criança que eu chorava, emocionado, ficava agradecida, né? E aí, quando ela me chamou para fazer, eu fiquei louco. Eu falei, imagina. Aí passaram-se que coisa mais linda. Bom, levei muita bronca dela também, tá? Depois eu conto uma bronca. Ela ia montar João e Maria, que a Cacá Murtê fez a Maria, e o Jansen, que é meu colega desde sempre, que a gente se conheceu com 16 anos também no tablado, ia fazer o João, porque eu sempre tive essa voz meio grossa, esse jeito que não dava para fazer muito menininho. E aí, ela estava escrevendo João e Maria, ela chegou um dia para mim e disse, Neco, escrevi um personagem para você. Eu escrevi o Coelho. Ah, maluco. Eu tinha o quê? 16, 17 anos, eu fiquei louco para fazer. E aí, nós fomos ensaiar o João e Maria. E a Clara, eu tenho isso dela, eu peguei, óbvio. Ela subia para fazer. Ela fazia todos os personagens. Assim, quer ver? Aí você entra por aqui, aí você vem aqui, olha aqui, e vai correndo para lá, aquele jeitinho dela. Né, que era meio metro, um chapinzinho, entrando e fazendo, eu falava, claro, não entendi, faz de novo. Menino, você falou que... E assim, e ela era muito afetuosa, e assim, ela tomava meio conta, para ver até a nossa conduta. Como eu fiz novela e continuei no tablado, eu nunca saí de lá, então eu fiquei muito tempo junto, fazendo aula e fazendo novela, porque lá virou meio que tanto que agora eu dou aula lá há 10 anos de novo, ai, entendeu? Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Eu não, infelizmente, eu passei muito pouco tempo ali como aluna, porque logo depois teve essa novela, e daí emendei muita novela e muito trabalho, não dava conta realmente. Eu tenho muita admiração por quem tem essa força de trabalho que você tem, que consegue fazer teatro, fazer novela. Eu já, uma novela, já ficava doida, e algumas vezes tentei fazer teatro e televisão, ou cinema e televisão junto, minha vida ficava muito descacetada, porque eu tenho uma família já muito que me absorve muito, e eu preciso estar presente minimamente, senão eu não me sinto feliz. Não, Malu, também tem uma diferença, né? Você era protagonista, eu não era. Então, uma protagonista de uma novela para levar a peça de teatro juntos é quase impossível, entendeu? Eu não tinha essa coisa que você tem, dessa... que dá para ter um jogo. Eu tenho jogo, entendeu? É diferente. Quando você é protagonista... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sinto muito ter ficado tão pouco tempo como aluna, mas tive pequenas sortes depois para não perder o contato totalmente com o tablado. Primeiro porque quis voltar lá e estar por lá sempre, porque é um lugar que me chama, realmente, que me deixa feliz de estar. Mas eu tive... eu tenho uma enteada, a Nina, que é como se fosse minha filha também, só não falo que é minha filha porque ela tem mãe, então é chato. Mas é minha filha também, já peguei um pouco. A irmã dela, Maria, é como se fosse irmã dos meus filhos também, né? Essa irmandade e tal. Então, a gente ia sempre assistir a Maria. Mas mais anterior a isso, a minha sobrinha Érica, Mader, ficou anos no tablado. A Érica curtiu o tablado de verdade, muito mais do que eu. Ela foi uma tabladiana, a Érica, de fato. Assim. E ela fez muita coisa lá. Então, imagina, a Érica fazendo teatro no tablado, eu estava feita na vida. A alegria dela estar num lugar que eu amei tanto, vendo que ela estava encontrada ali também, que estava alegre, que estava ali, e aí pude, de novo, através dela, estar ali um pouco presente também. Cacau, minha grande amiga, também, e Luíse, muito também, fizeram Pluft ali também, que foi uma maravilha, Maria Clara Gueiros, toda aquela, Serginho Maciel, ou seja, uma galera que eu amo fazendo lá. Você, como professor de lá,
também, para mim, é uma sensação de que, né, eu ainda posso chegar ali a qualquer momento. Pode, E Maria Santos também, que é tabladiana também, e N amigos, milhões de amigos que ao longo desses anos estavam ali, e as histórias todas que a gente sempre ouviu falar de lá, que, né, de alguma forma ficam presentes, assim, essas memórias o tempo todo também na minha vida. Mas, porque essa coisa do improviso, né? Essa coisa da gente fazer os jogos, esse exercício de improvisação que o tablado tem como quase um método, ele faz com que os alunos interajam muito entre si, entendeu? Eles têm assim, então vamos formar um grupo, aí forma você e a Malu e forma eu e a Débora, aí vamos encontrar e a gente já tem uma reunião e começa a criar uma cumplicidade, uma intimidade, aí depois eu junto com a Malu, depois juntamos nós quatro. Então isso tudo durante o ano, isso vai criando uma relação, você vai conhecendo a pessoa, a disponibilidade de trabalhar, o comprometimento com a profissão. Você começa, eu falo para os meus alunos, né? Desde o momento que você entra lá, que você começa a se comprometer com o ensaio, com tudo, você já está com toda a sua história ali, porque se amanhã tem um ator que é convidado para fazer um filme, ele vai perguntar, e aquele cara ali é bom, ele é comprometido, ele tem responsabilidade, e aí começa a espalhar, né, você enquanto... E ali você, assim, de alguma forma, o teatro, você falou que a tua vida estava meio desorganizada antes de entrar lá, a minha não estava propriamente, ela só estava um pouco apaziguada demais, eu estava a fim de uma certa movimentar a minha vida, eu estava muito numa trilha, assim, muito feliz ali no ambiente familiar, mas sentindo que tinha alguma coisa reservada para mim, que eu teria que buscar em algum lugar que eu não sabia onde ainda, mas suspeitava que fosse nessa área. Tanto é que até hoje eu penso, eu poderia ter sido ou atriz, ou diretora, ou roteirista, mas eu queria estar nesse ambiente, entende? Eu queria contar a história ali. Então, para mim, o mais óbvio foi ir fazer aula para ser atriz, né? Porque na época ninguém ia falar, eu acho que você dá para diretora. Naquela época não tinha muito isso. Mas ali era interessante porque quando você não se encontrava como ator, aquilo que você falou, eu fazia de tudo um pouco, eu percebia isso. Por exemplo, a Paula Lavigne, que fazia comigo 12 Trabalhos de Hércules, claro que ela também curtia ser atriz e curtiu enquanto durou, mas era nítido que ela era produtora. Já era evidente. Excelente, Ela estava agitando todos os figurinos, ela que foi agitar coisa que ela conseguiu, aqueles panos brancos. Tinha alguma parada ali que estava para ficar claro. E muitos outros atores, eu me lembro, que estavam ali, começaram a caminhar para a iluminação ou para cenário. Você percebia a pessoa se dando conta de qual era seu verdadeiro papel ali, o seu lugar ali dentro. E não porque precisasse ser desestimulado por um professor ou alguém falando você não dá para isso. Não é isso. A pessoa ia achando ali aonde se colocar. É lindo isso. É lindo. E, além disso, ali você aprendia também questões muito lindas da vida, assim, básicas em qualquer profissão, de disciplina, como você falou, de comprometimento, de não querer faltar respeito, o respeito, né, Malu? Né? Respeito, né? De confiança em cena, de fazer amigos também, amigos que têm a ver com... Agora, quando apareceu o documentário, Creus, eu fiquei comovida porque eu vi tanta gente que eu admiro junta. Eu falei, não é à toa que eu fui para esse lugar. Tem muita gente aí que eu gosto concentrada no mesmo lugar ali, que eu admiro, que eu queria ser parecida com essas pessoas que me inspiraram. Realmente é um lugar muito, muito particular e muito especial na vida de qualquer um que tenha passado por ali. E passou muita gente, né? Rubens Correia, passou um bando de... Cláudio Correia e Castro, sabe? Uma galera incrível, incrível mesmo, realmente. Tablado é um lugar, uma fonte inesgotável de talentos. E agora essa nova geração, né? O Adnet, Marcelo, Jorge Salma. Nossa! Uma galera que você fala... E é um espaço, quer dizer, na época que não tinha nem cal, né? Era quase que só o tablado mesmo que tinha, onde as pessoas iam fazer teatro, né? Aqueles cadernos de teatro, eu subia ali para comprar os caderninhos de teatro, para começar a ler os grandes autores, o que estava selecionado ali pela galera do tablado, né, para a gente ler, para a gente conhecer. Bernardo Jablonski, todo o seu conhecimento dedicadíssimo, Ricardo Kossowski,
É uma galera muito muita fã. gente. Falar, então, o Jablonski, filho do Jablonski, é muito amigo, assim, dos melhores amigos do meu filho Antônio, então também ia lá assistir Jablonski também. Ai, E que é uma legal, mano. emoção, assim, sempre muito Essa coisa é muito bacana, né? Da gente ver os atores, os nossos sobrinhos, os filhos dos nossos grandes amigos, todos indo para esses lugares, é tão bacana, né? A Érica mesmo, a Érica e a Fernanda eu vi nascer, né? A gente convivia intimamente no final de semana, Patrícia, Dida, a família toda, que a minha família tinha essa coisa de sempre almoçar, sábado e domingo, então juntava a família inteira. Então eu sempre tive muito contato, não tanto com a Malu, que estava trabalhando pesado, mas com a Patrícia, via a Érica nascer, via a Fernanda nascer, fui tudo bebê para lá. Não, mas tomava eu de ia muito piscina. volto ali também, aproveitar aquela piscina. Não tanto quanto eu gostaria, mas já aproveitei. Mas olha aqui, por isso que eu fiquei emocionada quando você falou que também estava indo lá na fazenda da Teté, que é tão importante para mim, para minha família. E é um lugar que, para mim, assim, também é meio que nem tablado, sabe? Eu sempre... São lugares que eu volto na memória quando eu estou querendo ficar feliz, sabe? Quando o dia que você está meio assim, você fala, eu vou pensar uma coisa assim boa da minha vida para me alegrar. Eu sempre volto ao tablado, volto à casa da minha avó e volto à Fazenda da Serra, que é onde você foi lá encontrar a Teté, e que é um lugar que eu... Sempre que eu penso em alguma história ficcional, que eu quero escrever um roteiro, ele sempre se passa lá. Então, o roteiro que eu escrevi, ele se passa todo lá. E vem cá, Malu, como é que foi essa coisa de começar a escrever? Fala pra gente. Eu nem posso me adentrar muito nesse fato, que é mais uma... Assim, eu não me sinto escritora, né? Eu só tenho vontade de botar para fora as histórias, né? Que ficção, assim, que sempre fui muito invadida por isso ao longo de todos os últimos anos. Então, teve uma hora que eu falei, eu preciso botar para fora. E aí escrevi esse roteiro. Antes eu tinha feito Contratempo, mas não era propriamente um roteiro, né? Alguma coisa que tenha saído de dentro, assim, de mim. E sim, eu fui acompanhar aquele universo dos meninos e daí fizemos juntos ali um roteiro, eu e Mini e tal. Mas agora eu meio aprendi fazendo. Encontrei um grande companheiro, Guilherme Gonzalez, que é ator também, e que se propôs a me ajudar a botar para fora, né, uma história que estava lá há muito tempo. Escrevi o roteiro, inscrevi, já estava caminhando ali com a história e já tinha até captado um pouquinho, e aí veio esse governo tenebroso, veio a paralisação da Ancine, e há pouco tempo atrás eu recebi uma carta muito triste, assim, dizendo que o projeto tinha sido cancelado, porque alegando que os projetos que estavam sendo cancelados é porque não tinham captado, mas o meu tinha. Aí eu entrei com recurso, mas quando eu olhei, deu uma tristeza, porque eram muitos, eu não contei, mas eram muitos projetos cancelados, muitos. Muita coisa boa, muita coisa de gente que eu conheço e que sei que já fez e já sabe fazer. Uma tristeza. É um desmonte, né? É um desmonte, né, Malu? É um desmonte. Mas aí eu recorri, vamos ver. O que vai rolar? Eu estou torcendo para que eu consiga passar o pouco que eu captei para algum projeto mais possível, mais viável de se fazer rápido, porque eu também tenho outra... Eu tinha vontade de fazer uma outra coisa também, um documentário, e esse filme, quem sabe, fica para depois, que eu teria que captar um pouco mais. Mas, ou seja, escrevi o roteiro, está feito, alguma hora eu vou fazer, que for possível e que me permitirem, e ele se passa lá na Fazenda da Serra. Que demais, Malu, que demais. Oi. Fala, criança. Não, aproveitando aqui, uma coisa curiosa, voltando a Maria Clara aqui, que eu lembrei, é que vocês dois, né, até o Neco mencionou agora rapidamente, comparando a Maria Clara a Chaplin, né, que ela interpretava vários personagens. E a Malu, no filme, compara a Maria Clara a Shakespeare, que ela diz que ela criava personagens que existiam na nossa imaginação, né, quando criança. Então, eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso. Eu não sei, não me lembro mais em que situação que eu comparei ela a Shakespeare, mas agora eu imagino que seja algo do gênero. O Shakespeare criou personagens tão incríveis que eu sempre brinco isso assim, para uma pessoa que não tenha uma cultura muito vasta ou que não saiba mais a fundo de quem é Shakespeare e nunca adentrou esse mundo, pode achar que Romeu e Julieta existiram de fato, né?
essa coisa da invenção do humano que falam a respeito do Shakespeare, não só parece que ele inventou para a gente o que a gente conhece do ser humano, né? Como você passa, às vezes, eu falo, não, eu acho que existiu o Hamlet mesmo, ou será que não? Aí você fica meio... Porque aquilo parece que, de fato, não é ficção, é fato, é acontecimento. E eu sinto isso em relação a Maria Clara, um pouco, porque para criança... Eu gostava muito de ler teatro quando pequena, eu não me lembro exatamente que idade, mas não era muito comum, assim, amiguinhos meus lerem teatro. Eu me lembro de gostar de ler as peças dela. Eu fiz no colégio A Bruxinha que Era Boa e fiz o Bruxo-Chefe. E fiz, no meu colégio também, Billy Rubina, dos Cigarros e as Formigas. E, para mim, no meu imaginário, assim, é como se aquilo existisse, entende? Não era muito como se eu estivesse fazendo ficção. É nesse sentido que eu devo ter falado. Sim, São sim. personagens tão bem urdidos, tão bem criados, que meio que parece verdade. Essas figuras existiram em algum lugar. E eu me lembro que a primeira... Por isso que eu quis ler A Menina e o Vento lá no documentário, porque Sim. a memória mais distante que eu tenho de teatro é que meu pai amava atores. Meu pai amava novela, programas humorísticos, circo vagabundo, Holiday on Ice, tudo eu via com meu pai, filme. E ele, todo final de semana, a gente pegava o jornal e eu me lembro da gente escolhendo a peça que a gente ia ver e sempre a gente escolhia alguma da Maria Clara Machado, claro, porque ela era o Shakespeare do teatro infantil, né? E aí a gente, não, vamos achar uma da Maria Clara Machado. Mas eu me lembro da gente indo na peça dela no Teatro da Praia, não no tablado, curiosamente. E aí eu acho que eu devia ser muito pequena, porque é uma memória muito daquelas de sonho. Eu me lembro de eu saindo do teatro, no meio da rua com meu pai de mão dada, e tá muito, tipo, numa viagem, assim, como se fosse uma droga pesada. Sabe, boa, uma droga boa, que não fizesse mal à saúde. E pensando no vento, na Menina no Vento, e achando que ia bater um vento ali, dando uma viajada braba. Que delícia. Eu me lembro da Maria Clara passando na minha rua, que ela morava ali perto, que eu morava na Henrique Dumont. A casa do Aníbal Machado, que eu saiba, era na Visconde de Pirajá, mas eu não sei se era essa casa ou alguma outra. Eu só me lembro de vê-la e de distinguir ela no meio da multidão, entende? Eu sacava ela. E eu me lembro do meu pai um dia falar, ela é Maria Clara Machado, e eu falar, cara, não acredito! Meu Deus, é ela. E no colégio, quando eu fazia os personagens, eu queria fazer os personagens masculinos, também uma coisa shakespeariana para mim aqui, porque eu queria mostrar que eu era atriz de verdade, que eu era escola só de menina. E aí eu falava, eu quero fazer o Bruxo-Chefe, não queria fazer a Bruxa que era bom. Eu queria fazer o Billy Rubina. Eu queria falar, ó, como eu sou boa atriz, eu faço os meninos também. E a cara tinha uma coisa assim, que ela pegava as meninas para fazerem os meninos, né? O primeiro que fez o Pluft foi o Piu Piu, até então era a Luísa, a Sura, a Cacá, a Claudinha, sempre eram as mulheres. O único homem que fez foi o Piu Piu, Luiz Carlos Tourinho. Que ela tinha essa coisa, talvez pela doçura, né? Por uma coisa mais, sem ser o menino fazendo a coisa mais jovem, mas a doçura da mulher, assim. E é bonito porque a criança tem esse caráter de anjo mesmo, né? Também, que não importa muito que sexo que é, né? Assim, porque tem essa coisa do mundo infantil ser meio, né? A voz da criança é meio feminina, antes do menino é meio feminina, né? A gênero. É que na leitura também eu acho que só o Neco que leu o Pluft, de homem, só o Neco que leu o Pluft. Todos os outros, no primeiro trecho do Pluft, que eu não exibi aqui, também tem várias pessoas lendo e são todas mulheres, né? Então, acho que... E a forra! Para ler. Aí, Malu... O Pluft é um personagem que todo mundo quer, né? É muito legal. Ela tem muitas falas muito lindas, né? Tem muito. Eu tenho muito medo de gente. Mamãe, gente existe! Gente existe! Claro, Pluft, claro que gente existe. Eu sei de cor. Eu sei várias, eu gosto muito. Assim, tem uma... eu dirijo outras coisas, mas tem uma coisa muito linda assim,
dessa viagem que a Maluzinha falou mesmo, que é essa sensação de que você vai sair do teatro e encontrar o vento, que você vai sair do teatro e vai se dar de cara com o Pluft na sua casa, entende? Que fica muito próximo as coisas. E esse cuidado que ela tem, né, Malu? Que ela assim, que no tablado a gente aprende muito a ter, desse acabamento, desses detalhes todos. Tanto que o Damião tinha... Quando o Damião dirigia, que ele botava aqueles 30 pessoas em cena, eu ficava parado, sentado, olhando, e disse, meu Deus do céu, Não como vai é que rolar. esse cara faz isso? Eu quero estar em cena, eu não quero estar aqui, meu Deus do céu, me bota em cena, Damião. E aí ele falava para mim, você vai dirigir? Eu falava, nunca, não vou dirigir nunca. E uns anos depois, sabe, acho que eu comecei com 12, com 23, 22, 23, 24 anos, é que eu comecei a ventilar a possibilidade de dirigir. E que aí eu fui dirigir a Guerrinha de Troia e começou. Aí comecei a fazer as oficinas com o Rogério Blatt, aí fiz a peça com o Marquinhos Palmeira e com a Luana, que era para a Julinha e o Edson fazerem, depois a Julinha estava fazendo novela, chamei a Malu estava enrolada com alguma coisa, o Edson saiu, ficou Marquinhos e Malu. Não vamos nem tocar nesse assunto. Vamos sim. A Malu, todas as peças que eu vou dirigir, a primeira pessoa que eu penso é a Malu, porque, pô, é minha prima, boa atriz, minha querida, e eu convido, mas ela sempre está trabalhando, graças a Deus. Ou estou enrolada, você tem razão. Ou estou trabalhando, ou estou meio enroladinha. Enrolada, Mas vamos conseguir, vamos conseguir. Vamos conseguir, Malu, vamos conseguir. Muito, temos que, né, Kiko? Temos que. E o tablado, sabe, queridos? A Maria Clara Machado também, quando ela começou o tablado com a Edi Nunes, com a Vânia, era uma galera que fazia, elas eram umas mulheres que iam fazer, eram escoteiras. E tudo começou com a escola dos teatros de fantoche, né? Com as historinhas. E aí elas começaram a enviar, ela dava aula no patronato, eu trabalhava no patronato, e começaram a fundar o tablado, né? Há 70 anos atrás. E essas pessoas continuam lá participando sempre, de alguma maneira. Por exemplo, a Edi, agora está a Mônica Nunes. A Tita Mônica, Nunes, Tita... a família toda fica, a Cacá, está o Pedro fazendo, o Ricardo Kossovski, que é o pai do Pedro, ex-marido da Cacá. Então, essa coisa familiar, a Silvinha Fux está lá desde sempre, entendeu? E essas pessoas, elas criam um vínculo eterno pelo tablado, assim, uma coisa que você vai ficando lá. A Cacá está tomando conta agora, tem os professores todos que estão lá dando aula, se virando online, e as turmas cheias de novo. É um lugar que tem muito esse lugar de afeto, né? De respeito humano, de saber que todo mundo tem uma história para contar e que tem que deixar todo mundo contar a sua história para ver se você quer contar aquela história interessa ou não. E aí você vai aprender até como você não quer ser com os outros. Então, essas coisas todas, elas são muito mágicas no tablado. E é tudo movido pelo amor ao teatro, porque ninguém está recebendo dinheiro. Lá não tem essa coisa de você vai trabalhar lá em temporada, não rola dinheiro, entendeu? Mesmo nós, professores, a gente dá quase que 80% do nosso salário para o tablado, entende? É um lugar que é uma produção de feitura com todo o amor dos espetáculos e as coisas para entrar em cartaz, que é um teatro que tem 110, 115 lugares, quer dizer, não daria nem para se manter, é um teatro muito... A bilheteria paga os custos do ar-condicionado, entende? Então é um lugar que é um celeiro de talentos, né, Maluzinha? Em que você vê sair, despontar um bando de talentos para o mundo e para qualquer lugar relacionado à arte, como muito bem falou a Malu, que vai ou para a iluminação, ou vai ser artista plástico, ou vai ser cenógrafo, vai ser figurinista. E então vai criando essas possibilidades. E tem uma coisa bacana, que mesmo quando você entra lá para fazer como ator e você começa a nem se sentir tão integrado na coisa de se expor, de querer estar em cena, e aí você começa a imaginar o figurino que você vai usar, o cabelo que é personagem, e aí você começa a usar a sua criatividade em prol da execução e da feitura do trabalho, entende? Então isso tudo é muito mágico. Todos nós viramos os bordadeiros da arte ali naquele... por amor, entende? Não tem... com confraternização, empatia, comunhão, no melhor sentido da palavra, sabe? E aí você descobre que essa cultura de
de pais e mães que querem formar os filhos para ganharem grana, que também, tudo bem. Mas, assim, você descobre ali o quão precioso é você ter um dia a dia feliz, encontrado com aquilo que você gosta, o valor imenso que isso tem na vida de uma pessoa, que é encontrar com a sua própria vocação, que é ser feliz fazendo o que você faz, vivendo uma vida mais simples, mais... Eu me lembro quando eu entrei lá, falavam muito, não pense que isso daqui é trampolim para Globo, não sei o que, eu me lembro que eles falavam muito, e logo no primeiro ano eu ficava meio envergonhada, né? No começo, meio de estar fazendo televisão, meio... Desculpe aí que eu fui chamada, porque eu adorava televisão, eu fui formada vendo televisão, eu desejei muito fazer novela por causa de todas as que eu vi e tal, mas eu realmente, quando fui para lá, eu fui movida por vontade de fazer teatro. E eu via muito isso dos professores. Não vem achando que isso aqui... E era legal eles falarem isso. É tipo, olha, aqui não é lugar de quem está usando isso aqui para ir para a Globo, não. Não vem, não. E era legal isso. É porque teve uma época também que tinha uma procura imensa, que as pessoas achavam que ia ter esse caminho direto, né? E aí é muito frustrante se você entra lá achando que você vai estourar na próxima novela, e tem exceções, né? A Malu, a Andréia, antes de fazer, ela fez tablado durante muitos anos, a Andréia foi fazer o Unirio, né? Andréia Beltrão. Ela estudou no tablado, depois ela foi fazer o Unirio, porque não estava querendo dar sindicato para ela, fez, se formou e foi fazer. Então, a ilusão, né? A profissão de teatro é uma profissão muito ralada também, não é uma coisa que a gente existe porque insiste, é uma coisa que eu posso produzir um trabalho maravilhoso hoje, daqui a 2 anos eu produzo uma que não é tão bom, eu perdi a mão e eu tenho que provar de novo que eu sou capaz de fazer, né, Malu? Essa é a frieza e a crueldade da vida da gente. Então você tem que estar sempre provando que você é capaz. E quando a gente faz isso, essência por amor mesmo, porque gosta, porque é onde você se encontra, é onde te dá alegria, minha amiga, cada derrubada a gente vem com mais força para levantar. Esqueci de falar a coisa mais importante que eu acho que eu aprendi lá, que a Clara falava, fracasso dá caráter. E eu acho isso incrível. Eu acho isso uma máxima para se levar para a vida em todas as profissões e até no amor, e até dá. Quem encara um fracasso sai melhor depois. Sai. Se for malandro, sai melhor. Isso no chateadinho, ressentidinho, aí não. Mas se aproveitar ali o fracasso para valer, sai transformado. Ela dirigia, sabe, o Platonov, do Chekhov. A gente fazia de terça a domingo. E é uma peça cacete, meio chata, vamos lá. Tem gente que gosta, mas enfim, foi um fracasso. E ela falava isso para a gente todo dia. Fracasso dá caráter. E tinha coisa linda, Malu. Quando as famílias de mendigos iam para frente da rua, ela botava todos eles em cima no balcão para fazer plateia. E eles adoravam, eles ficavam. Aí ela falava assim: olha, não pode vir, tem que tomar um banho antes para você não deixar um bom cheiro na sala de espetáculo. É pequeno, por favor. E aí vinha a família toda arrumadinha, sabe? E ela botava eles, e eles vinham, as crianças no infantil tinham um lugarzinho marcado. Então, essa coisa de proporcionar também, né? Tinham colegas meus que procuravam o tablado na época, que não tinham dinheiro, que conseguiam bolsa e conseguiam ter acesso, sabe? Então, esse lugar aí, ele é muito agregador, assim, é um lugar que... E eu acho que, assim, os pais deviam ficar bem tranquilos dos filhos que fossem estudar lá, porque, claro, tem sempre esse medo, o teatro, os artistas, a transgressão, as drogas, o sexo e do rock and roll. E, assim, eu queria que as pessoas vissem como era um lugar de respeito, sabe? Dela estava sempre ali, como se fosse... Porque você imagina a responsabilidade que é para uma pessoa como a Clara e como todos que trabalham ali, tá ali tomando conta de tantas crianças, adolescentes e tal, né? Com essa fama que o teatro tem, né? Dessa liberalidade. Então, tinha uma medida tão bacana entre ter liberdade, entre estar livre ali para criar, para fazer o que quisesse, falar o que quisesse, e, ao mesmo tempo, eu tinha uma sensação de alguém que tinha uma coisa muito clara ali, assim, moral sem ser moralista, ética, sabe, sem ser careta. Tinha uma coisa que regia aquele lugar
que eu, se fosse pai e mãe, na época que eu entrei lá, eu falava, gente, dá vontade de falar, fiquem tranquilos, que aqui, sabe, aqui é só bom ensinamento, disciplina, comprometimento, fazer as coisas para fazer bem feito, sem esperar só o dinheiro, a recompensa e tal. É assim um E de aprendizado. tudo, né? De você cuidar do seu material de cena, do respeito com o material de cena do outro, de saber que na coxinha você tem que calar a boca, tudo isso. E assim, como eu entrei muito novo no tablado, imagina, 12 anos, eu passei minha adolescência, minhas descobertas, tudo no tablado, né? Em todos os lugares. E nessa peça que a gente fazia, que perguntaram para mim, cadê a bronca da Clara? Eu recebi muitas. Horário atrasado, primeira vez que eu cheguei atrasado do expor que ela me deu, eu nunca mais atrasei em nada na minha vida. Uma coisa que eu não tenho na minha vida é atraso. Fala comigo 7 horas eu estou lá. A não ser que aconteça alguma coisa. Mas eu estava no intervalo de uma sessão e outra, nós estávamos fazendo o famoso lanche na sala do tablado. E eu estava com a roupa de coelho. Eu tirava o capacete, as orelhas e ficava lanchando. E era um calor, filho da puta, na sala, e eu tirei a roupa do coelho e amarrava na cintura, porque era um macacãozão que botava a mão e tal. E eu amarrava na cintura, e teve uma vez que eu amarrei e ficou o pompom do coelho na bunda. E eu fiquei sacaneando e dei uma rebolada, subindo a escada rebolando. Eu subi umas 2 vezes. Eu tinha 15 anos, 14 anos, fiquei exibindo a bunda do coelho rebolando. A Clara abriu a porta. Eu estava rebolando, ela me deu um esporro. Ela falou, isso aqui é um espaço de criança, de teatro infantil. Você está primeiro com o material de cena pela metade, amarrado. Ela me deu uma lavada de sabão, que é aquela coisa... Eu falo, desculpa, Clara. Eu fui encolhendo, sabe? Aquela coisa assim, parecia que era a voz de Deus falando, meu filho está pecando. E eu tive a dimensão do respeito que a Maria Clara tinha com o público infantil dela ali com 15 anos, sabe? Que não tem erotização, não tem brincadeira, não tem meio personagem, não tem a criança vendo o coelho com a roupa pela metade, não tem essa tirada do lúdico. Não existe, né? Ainda bem que foi com 15 anos, né, Malu? Que a partir disso, nunca mais os meus atores fazendo galinha pitadinha, qualquer espetáculo, assim, nunca apareçam sem cabeça. Eu já dou logo esporro, porque não pode tirar desse lugar, que é louvável, né? Porque essa sensação que a Malu teve de sair esperando o vento é a mesma da outra que não reconheceu a mãe que fazia o personagem, né? Que tem uma história linda que eu vi aí eu li uma reportagem que o filho foi ver a mãe fazendo a personagem e não reconheceu a mãe. E ela sentiu a intimidade da mãe com ele, mas ele não reconheceu. E no final ele foi embora achando que era o personagem, que não era a mãe, e a mãe não falou. Olha que lindo. Então essa coisa de não sair do... Lembrei que você falou da Clara agora na sala, me voltou. Quando eu já tinha saído do tablado, já fazia um bom tempo, eu não me lembro quando, eu entrevistei a Clara para uma revista, e aí a gente era um bate-bola, eu perguntava, ela respondia, ela me perguntava, e foi tão mágico para mim, porque eu tive daí, então, a oportunidade de daí conversar, de fato, fazer as perguntas que eu queria fazer para ela, todas. Eu até queria achar essa matéria que eu guardei, mas eu preciso encontrar, porque foi demais. E ela tinha paciência, ela perguntava se está tudo bem, ela para assim, para todo mundo, sabe, da turma, dos alunos, ela chegava, está tudo bem? Você está aqui, conta para mim como é que está tudo. Ela tinha um carinho, assim, de saber como é que está o colégio, ela tinha um carinho pela gente, assim, era muito lindo, muito lindo. E eu acho que eles mantêm, sabe, de uma certa maneira. Ela tinha uma coisa também que me agrada muito, assim, é uma medida muito, assim, um fiozinho que é doce e forte, sabe? Que é afetuosa, mas firme. Assim, eu gosto muito disso, quando a pessoa tem essa coisa que parece que não casa e consegue colar as duas coisas, sabe? Carinhosa, mas brava. Assim, não sei, ela tinha uma coisinha muito particular, assim, uma coisinha rapidinha, assim, um olhinho inteligentinho, espertinho, e, ao mesmo tempo, uma coisinha meio que impõe um respeitinho que você não... Porra, um respeitão aquela... O respeito que você fala, não vou brincar, não. Não, porque assim, é aquela doçura toda, aquela pessoa
e muito certa, sabe? Ela não é agressiva, ela é muito... a contundência é pela sensatez e pela lógica, entendeu? Que ela não é aquela pessoa que vai fazer bronca errada, é uma coisa que era muito precisa, assim, da maneira de conduta dela. E eu tive sorte que eu fiz várias peças com ela lá no Tablado. Enfim, eu trabalhei muito lá, né? Eu fiz muitas peças lá. Graças a Deus. Passei minha adolescência toda lá e agora a velhice. Estou lá de novo. E aí, Neuza? Dar aulas com você. Vamos, Malu? Vamos fazer um dia lá, eu vou adorar. Vou adorar fazer uns exercícios lá, botar. Não. E eu fico botando os meninos para escreverem, sabe? A minha turma escreve a beça, volta e meia eles inventam umas cenas legais, dão uns temas, peço para eles desenvolverem, e aí eles escrevem umas cenas, chamam os outros. É muito bacana, assim, tem muita gente talentosa. E como foi essa sensação, né? Quando você voltou pela primeira vez e passou a dar aula, né? Voltou não como estudante, mas como professor do tablado, assim, qual foi essa sensação? Patrícia, eu também sou. Olha, a minha sensação foi a seguinte, a Cacá me chamou, aí eu falei, puta, eu vou dar aula agora, como é que vai ser isso? Aí eu falei, não tem como. É aquela coisa de se eu voltar para o lugar que é seu, entendeu? Eu vou continuar no lugar, não vou sair, porque eu nunca saí, nunca me senti fora do tablado, eu sempre tive lá, de alguma maneira ou de outra, sabe? Aniversário, lançamento de livro, Calma Murtinho lançando livro, sempre o tablado é muito nosso, né? Nunca saí. E quando a Cacá me chamou, eu falei, vou chamar o Janser e vamos trabalhar juntos, que o Janser é meu amigo desde que eu tenho 16 anos, são 42 anos de amizade, estamos juntos há 10 anos lá dando aula de novo. Não tem como dizer não, né, Malu? Não, não. Uma vez por semana, vamos lá. E aí estou lá, e assim, tem muitas emoções na vida, sabe, Creuza? Assim, por exemplo, você fazer esse filme e lançar um filme sobre a Maria Clara Machado e o Tablado. Você foi minha aluna das oficinas há uns 10, 15 anos atrás. Aí passam os anos, você vem com esse filme, lança ele no mercado falando do tablado. Então, essas coisas todas, a Andança Bete Carvalho musical, o Rômulo foi meu aluno nas oficinas, passam-se 20 anos, 15 anos, sei lá, ele vem com um texto com autorização da Bete Carvalho para eu dirigir o espetáculo que ele escreveu. Então, essa coisa que a vida vai dando de retorno para a gente, não tem preço. É uma coisa que a gente fica, eu fico muito feliz mesmo, fico muito agradecido com a vida e com os frutos e com o amor que eu acho que essas pessoas que continuam fazendo arte têm e tiveram, graças à educação que eu tive umbilical do tablado, que eu consigo propagar para as pessoas, que eu tive esse dom também, dessa alegria e desse prazer em explicar as coisas que foram úteis para mim na minha vida, entendeu? Eu acho lindo essa coisa das gerações, assim, por isso que quando eu fiz o filme, eu tentei buscar pessoas de diferentes gerações, diferentes épocas do tablado, assim, foi super difícil chegar nessa lista, assim, eu pensava em entrevistar 20 pessoas, tal, fiz uma pesquisa gigante, e nisso acabei entrevistando 62, então, assim, ainda ficou muita gente de fora, então, realmente é uma coisa que você vai vendo que uma história puxa a outra, uma história foi, né, surgiu com base em outro ensinamento, outra pessoa, então realmente é uma coisa que não acaba, ainda bem, né, que vai aquilo perpetuando, e eu acho incrível, né? Então foi isso, eu fiquei 9 anos no tablado também, fiquei muitos anos com o Neco, fora do tablado, então assim, é uma coisa que realmente você vê que tem muita história para ser contada, tem muita coisa ali, eu quis fazer esse documentário, né, para registrar isso, aquela vivência toda ali dentro, eu acho que é isso, não dá para se perder, né? Então é bom que vai surgindo gente, vai chegando cada vez mais pessoas lá e no teatro como um todo, e isso vai se perpetuando. Malu, eu amei estar com você aqui. Também, né? Eu estou com muita saudade sua, você se vê. Eu quero ver seus filhos, que eu não vejo há muito tempo, a sua família que eu amo, Patrícia, Dida, o Dida, irmão da Malu, eu sempre disse, os pediatras são os nossos anjos da guarda. E o Dida era daqueles médicos
melhores que podem existir para um pai, para uma mãe. Foi meu primo, meu irmão, meu parceiro, tomou conta dos meus filhos. A família da Malu, o pai da Malu foi amigo do meu pai. Durante a juventude, eles eram colegas do Estou falando, é muita Andrews. coisa. Aí passaram os É anos. pai com meu pai, a Maísa, Dida, você com teus filhos, a gente no tablado, nossa, Julinha, é muita coisa. É muita coisa junto. Clara, primeira muito novela. Legal. É mesmo, primeira novela, Maluzinha. Ei, Creuza, Nossa. como é que é? Mais alguma pergunta? Não, foi ótimo. Acho que vocês falaram tudo que eu esperava. Assim, foi maravilhoso esse papo aqui, ter vocês aqui. Eu realmente quis deixar vocês bem à vontade para ir surgindo assim, realmente as questões. Eu acho que foi ótimo. Deixa eu ver se tem alguém com alguma pergunta aqui. Érica, amada, minha sobrinha querida. Olha a Julinha. Júlia, Érica, Patrícia, beijos mil. Olha a Julinha aqui, Jujuba. Beijo, meu amor. Beijo, Patrícia. Beijo, meus amores. Creuza, Malu, você é minha família, minha prima e meu amor também. Estamos para sempre juntos. Amo, Neco. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa de falar do nosso querido tablado, da Maria Clara Machado, essa figura humana, essa gênia total. Beijo. Tablado. Obrigada, Malu. Obrigada, Neco. Foi ótimo mesmo. E é isso, e espero encontrar todos vocês depois, assim, depois da pandemia. Também estaremos juntos lá na estreia do documentário, onde for. Isso aí. Beijo, família. Obrigada por todo mundo que veio, participou também, assistiu.